Vamos continuar. Não é o X-Recorde. Eu falei 1 milhão de vezes, então vou remover esse X-Recorde daqui. Então a gente vai continuar. Papá. Então o filho ficou muito bravo com o novo filhinho. Ele é muito pequeno. Ele era muito pequeno. E o outro estava ficando com raiva. Daí, o pai falou: cuide bem do seu irmão. Eu nunca quero um irmão. Ele disse: au. Para, tá doendo. Não vou parar. Au. E assim ele começou a bater no outro irmão. Inclusive no pai. Au. Após de uma longa perseguição, após de uma longa batição, o pai disse assim: você tá de castigo, filho. Filho cumprido. Estava falando das questões dos jogadores da FIFA do Corinthians. A FIFA do Corinthians, eles jogam na quarta, jogam na quinta, são 24 horas a mais. Você tá de castigo, ele disse. Agora, Tirone, você tem que levar em consideração que o Atlético também está na mesma situação. E o filho disse: papai, me empresta o microfone. Empresto, filho. Então, naquele meio da noite, o filho decidiu fugir. Após de uma longa perseguição, ele conseguiu. Então, o destino dele era encontrar a mata-grama. A grama mata. Inclusível. A grama que podia encontrar qualquer coisa. Mas ele não sabia que ele morava nela. Então ele escapou. E pegou sua sacola. E pegou a sacola com todas as coisas dele. Ele fugiu da própria casa. Ele conseguiu fugir da própria casa. Depois, no final da conta, naquela manhã, o pai viu tudo na câmera. Tudo na câmera. Na câmera que estava filmando. Ele viu tudo que o filho planejou. Ele viu tudo que o filho estava fugindo. Ele viu tudo. O pai viu tudo. Ele viu tudo. O filho fugindo na câmera. Depois, ele começou a ficar vermelho, fervendo de raiva. Ele estava ficando vermelho de raiva. Ele estava com raiva. Depois de muito tempo, ele ficou poderoso.
E aí ele virou um elefante. Depois, como ele percebeu que tinha patas, e agora então ele começou a correr pela cidade das cobrinhas, sem o papai investigar. Ele pensa que está tentando fugir, mas ele se transformou em um elefante. Mas os espinhos nunca saíram dele. Então ele começou a correr pela cidade das cobras, botando em risco com as várias pessoas e várias cobras. Depois o papai foi acionado. E o pegou. Isso durou 40 minutos. Depois de tudo, a cobra conseguiu escapar da própria casa de novo. Após uma longa perseguição, o papai estava dormindo e a câmera desligada. E aconteceu várias coisas. O papai botou armadilhas para ele nunca sair. Mas ele conseguiu passar. Ele também criou pernas, braços e asas. Só que os espinhos ainda não saíam. Depois, ele saiu voando com uma sacola. Ele saiu voando com uma sacola cheia de coisas. Capaz de uma longa perseguição. Até uma longa perseguição, a cobrinha finalmente conseguiu. Ué, mamãe, mas a madrinha vai junto? Ela vai chegar no sábado. A madrinha vai junto. Amanhã não vai dar. Eu saio da escola. Mamãe, a madrinha tem que ir junto. Ela vai chegar. Após de uma longa perseguição, desculpe pelas conversas do meu pai. Gente, vai ter propaganda, é filme de cinema. Eu tô gravando. Carro do estilo. Meteu a mão, zona. Continuando o filme. Depois ele conseguiu fugiu. E conseguiu fugir da cidade das cobras. Ele fugiu com o egípcio. O tio dele morava no egípcio. Uma grande pirâmide. Ele acreditou tudo.
óbvio que é o plano certo do São Paulo é esse. Daí ele não quis adotar. Ainda mais o São Paulo. Ele começou a criar sobrancelhas e foi embora. Embora como um raio. Jogo de superação. Ou seja, o Bobadilha vai ter que deixar a alma dele. Além do que ele já fez ontem. Daí ele conseguiu criar várias patas e correu na super velocidade máxima. Correu na velocidade máxima. Na velocidade máxima e com as cores dos PJs. Fazer sua recuperação. E domingo, se for o caso, Com as cores dos PJs. exatamente. Ele saiu que nem um raio. Um raio elétrico. Um raio roxo. Cobra com patas. Fazendo uma grande galopação. Em seguida, ele ficou cansado. Depois de tudo isso, É uma sandice escalar o cara. ela virou lua. Uma lua cobra. Vocês aceitam jogar um calendário desse? Se vocês na hora Daí, de fazer a tabela, na hora de programar o ano daí seguinte, vocês ficam ela com teve, um cara, ela teve uma ideia. né? Vamos falar outra coisa? Daí ela teve uma ideia. Entendeu? Seria loucura. Daí ela teve uma ideia brilhante. Uma ideia super, hiper brilhante. Então, naquele dia, então naquele dia, ela voltou para casa e construiu uma peça. Construiu uma peça. E construiu uma parede muito grande. Uma parede gigante. Que ninguém conseguia passar. Depois, gente, vamos afastar. Depois disso, o pai nunca mais. O pai ficou preocupado com aquilo. Bambu. Depois, um dia, a parede estava se quebrando, porque ele fez um buraco na parede. Depois, tudo saiu do controle. Depois disso, o filho voltou com um raio. O papai estava sentindo saudade. Daí ele o abraçou. Daí quando ele voltou com uma capa de herói e como um anjo. Eu dormi mal. Beleza, descansa. Eu acho que é uma questão. Porque, de fato, é muito difícil você reverter um mata-mata que você perdeu o primeiro jogo em casa. É difícil. A gente leva em consideração, vocês me corrigam se eu estiver errado, o Nacional, ele fez a Semana Nacional, você lembra? Ele joga com o time, para não ficar os caras muito tempo parados, ele joga numa quarta-feira com o time inteiro, descansa no final de semana para pegar o Nacional. Sem permitir, ele vai a Vera amanhã, descansa no final de semana, para dar uma semana de preparação. Peraí, gente, um segundo só. Depois de tudo disso, ele tava chorando e ele continuava calado. E ele falou assim: eu te amo, pai. Depois de tudo isso, o outro filho ficou trancado de castigo. O outro estava trancado de castigo. Chiu, mamãe. Chiu pra minha gravação. Depois. Então, depois de tudo isso, eles pegaram um camelo verde
Um camelo verde sem olho e era controlado de três corcovas e três rabos. Eles andaram dele. Ele era o próprio táxi. Sim.